presidente, muito honrado de estar falando aqui na Faculdade de Direito, e eu tenho muito a agradecer ao professor Fernando Araújo por essa oportunidade. O professor já tem me dado a oportunidade de conversar sobre vários temas que, para além do direito civil, são de nosso interesse, como ele referiu, a bioética, também as relações entre direito e economia, que temos aprendido tanto com ele. E agora, para minha surpresa, depois de eu ter enviado a ele meu livro sobre direito e literatura, ele me disse que esse também é um dos seus temas, vamos dizer, prediletos, ou pelo menos que o instigam. E justamente porque esse tema me instigou, e eu vejo aqui tantos alunos da graduação, eu acho que eu devo começar essa palestra sobre direito e literatura muito mais como uma conversa do que uma palestra, uma conferência, explicando, em primeiro lugar, por que eu me ocupei, por que eu me venho ocupando desse tema e qual o interesse que isso pode ter na ordem prática. Porque, afinal, eu sou, como disse o professor, eu sou uma civilista e sou uma jurista prática. De que maneira esse tema tão, aparentemente tão teórico, pode interessar ou deve interessar também ao jurista prático. A minha investigação sobre direito e literatura, ela surge de uma preocupação bastante grande, que já tem algum tempo, sobre o fazer doutrinário, isto é, o que é a doutrina, como se forma a doutrina, por que a doutrina pensa e escreve como ela é, como ela se apresenta, isto é, em que medida a doutrina ela é produtora e também reprodutora de uma determinada mentalidade, a mentalidade civilista. Porque que nós pensamos os conceitos que nós trabalhamos, uma família, o que é uma família, o que é uma propriedade, o que é um contrato, como nós pensamos que eles são. E isso começa, então, por um trabalho que eu inicio, não através da literatura, mas através da história. Uma disciplina que eu coordenava no âmbito do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu comecei esse estudo sobre vamos dizer, as figuras modelares do direito privado, aqueles grandes doutrinadores, o que eles nos tinham ensinado e por que eles pensavam o que eles pensavam. Naquele momento eu me dei conta de um nexo importante, que a doutrina ela surge sempre ancorada, ela surge sempre coligada a uma determinada mentalidade cultural. E na medida em que ela surge coligada a essa mentalidade cultural, ela reproduz aquilo que aquela mentalidade lhe aponta, isto é, a doutrina é sempre uma mentalidade sobre alguma coisa. A partir dessa percepção, eu pude estabelecer alguns nexos que eu vou retomar no desenvolver dessa palestra, desta conversa, melhor dizendo, mas que me ajudaram a explicar por que os livros explicam o que é uma família e a sua relação com a realidade, isto é, por que muitas vezes nós designamos como família algo que a realidade nos aponta diferentemente. Os livros nos dizem que uma família é constituída pela união entre um homem e uma mulher, do qual resultam filhos. Mas muitas vezes a realidade prática nos mostra que uma família pode ser uma mãe e o seu filho, ou dois pais, como a grande discussão hoje que está no jornal, dois pais do gênero masculino, uma criança, ou duas mães, uma criança, etc. Bom, a partir dessas preocupações de base, eu me voltei para a literatura. E por que literatura? A literatura me surge como um grande instrumento de ótica, não como um espelho, mas como um grande instrumento de ótica que me permitia aprender o que significava esta mentalidade. Isso me surge através de uma frase iluminante
de um teórico da literatura chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin disse a seguinte frase: as palavras que nós usamos, as palavras que compõem o nosso cotidiano, são palavras ocupadas. Palavras que são ocupadas por outras vozes que nela deixaram os seus traços. Me pareceu então que, tal qual os habitantes de uma concha que nós encontramos jogada na beira da praia e que algum dia lá foi habitada por um marisco que já não mais vive lá, mas esses novos, essa concha, embora vazia, ela continua a ressoar os traços daquele antigo habitante. Até que ponto aquele marisco que esteve um dia na concha, que agora está vazia, deixou ali algum traço? Essas perguntas todas, então, que me impulsionaram a buscar as relações entre o direito e a literatura. E quando eu busco essas relações, eu me deparo com distintas escolas, distintas maneiras de tratar esse fenômeno. São escolas que atuam profundamente, basicamente no ambiente norte-americano, das universidades norte-americanas e no ambiente da Universidade Francesa e das escolas francófonas, por exemplo, no Canadá, na Bélgica, etc.